oitavo ano, para hoje, vocês irão fazer da 425 a 427. Então, vamos lá. 425, ele pede assim, ele me deu uma tabela, tá? Onde já está dividido em classes. Porque essas divisões, essas classes aqui, gente, geralmente vai vir para vocês, tá? Existe até um método da gente descobrir, mas isso aqui geralmente vocês irão ver melhor no nono ano. Então, provavelmente já vai vir prontinho aqui esse intervalo para vocês, certo? Então, aqui é uma pesquisa com a área de 200 lotes comercializados por uma construtora foi representada por meio da seguinte distribuição de frequência. Ou seja, aqui é a área e aqui é o número de lotes. O que significa? Que são 21 lotes que se encaixa nesse intervalo. O que significa esse intervalo mesmo, que eu expliquei no vídeo anterior? São números que podem ser maiores ou iguais a 200 e menor que 300, certo? Aí tem, no caso, 21 lotes que se encaixa nesse intervalo. 300 a 400 significa que é maior ou igual a 300 e menor que 400, são 24 lotes. E assim ele foi colocando para mim. Aí ele pergunta qual a amplitude. O que é amplitude? É essa diferença entre esses intervalos. Então você pode pegar o primeiro, não tá assim, ó, de 200 a 300? Qual é a diferença de 200 a 300? 100. Observe que é sempre de 100 a 100, ó, 300 a 400, depois de 400 a 500. Então, a amplitude é só diminuir, vai ser 100. Já até fiz para vocês. Na letra B, qual a frequência acumulada? Aí, a frequência acumulada, é aquela que eu expliquei no vídeo anterior, daquela de vocês somando com a anterior. Ele quer saber a frequência acumulada da classe de 400 a 500. Aí, veja bem, para você chegar nessa daqui, não tem como você não fazer dessas duas aqui. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer dessa até chegar a que ele quer. Então, só lembrando, o que é a frequência acumulada? Ele me deu aqui a frequência, absoluta. O primeiro aqui, você repete, 21, certo? Aí, de 300 a 400 vai ser o quê? O valor da absoluta dele com mais a acumulada do anterior. Então, 24 mais 21. Aí, você vai achar o número. Aí, de 400 a 500, que é exatamente o que ele quer, vai ser o quê? 26 com mais o que você achar aqui, certo? Na questão 2. A questão 2 é para você completar a tabela com a frequência absoluta, relativa e a frequência relativa absoluta. Então, ó, ele me deu aqui a frequência, essa daqui ele quer a frequência acumulada, então vamos lá. Lembrando que sempre o primeiro é só repetir, gente, ó, 35, aqui a frequência relativa, você vai pegar 35 e dividir para 80 e vai achar em porcentagem, e a frequência relativa acumulada vai ser a mesma que você encontrar aqui, certo? Aí como é que você acha a segunda? Você vai pegar 15 mais 35, vai colocar aqui. E a frequência relativa, 15 dividido para 80 e vai colocar aqui. E a relativa acumulada vai ser esse valor com mais esse que você vai pôr aqui, certo? Então, ó, deixa eu só fazer isso aqui para vocês ficarem de exemplo, como é a primeira atividade que vocês estão fazendo. Então, ó, essa daqui vai ser 15 mais 35, que vai dar 50, certo? Aí aqui, a relativa é aquelazinha que a gente só divide e multiplica por 100. Então, vai ser 15 dividido pelo total, que é 80, que vai dar 0,1875, vai dar 18,75%. E, no caso, essa a relativa acumulada, aí vai ser essa somada com essa aqui que você vai encontrar, tá bom? E vocês irão fazer a 426 também. Cadê a 426? A 426, gente, ele quer que vocês coloquem, construam uma tabela de frequências e vamos determinar o intervalo de classes. Aí, aqui no caso, você vai ter que montar também as classes. Aí, como ele falou aqui, olha, como as massas vão de 75 a 98, faremos intervalos com amplitude de 5 quilos. Então, o que você vai fazer? Vai ser de 5 em 5. Como a primeira... no caso aqui, a medida, a massa menor é 75. Então, você vai ter que começar pelo 75. Aí, 75 mais 5, 80. Aí, o próximo
próximo 80 a 85, depois 85 a 90, 90 a 95, 95 a 100. Aí esses são os intervalos. Aí eu vou deixar para vocês, aí vocês vão colocar, ó, frequência, que é só contar, por exemplo, de 75 a 80, quantas massas se encaixam aqui. Lembrando que nesse intervalo pode ser que números maiores ou iguais a 75 e menor que 80. Aí aqui a frequência acumulada, é só repetir. A frequência relativa é esse valor dividido, né, pelo total de massas que tem aqui. Aí vocês vão contar e multiplicar por 100. E a acumulada relativa você também vai repetir. Aí já na segunda linha, no caso aqui, a frequência acumulada, você tem que somar, né, esse daqui com esse daqui. E a frequência relativa acumulada, você vai somar, no caso, esse mais esse e vai por aqui. E assim você vai completando a tabela, certo? E na 427, ele já me deu uma tabela, a quantidade de pessoas, qual a amplitude? Vou deixar para vocês pensarem. É a diferença aqui, né, dos intervalos. Você pode pegar qualquer um, pode pegar esse ou esse, qualquer um e diminuir. Quantas pessoas têm menos de 1 metro? Então, de 1,80 m. Então, olha só, menos de quantas pessoas têm menos de 1,80 m? Aí você tem que olhar, menos é menor que 1,80 m. Então, 1,80 m não pode entrar. Então, você vai analisar aqui quais são os intervalos que encaixam números menores que 1,80 m e vai somar os valores aqui, certo? E qual a porcentagem de pessoas com estatura entre 1,90 m e 2 metros? No caso aqui, você vai ver de 1,90 m a 2 metros, ó, 1,90 m a 2 metros é aqui, que no caso são 25. Aí, como ele quer a porcentagem, é só pegar 25 dividido por 200 e multiplicar por 100. Tá bom? Beijos!